Você já parou para pensar por que hoje em dia parece que os milagres se tornaram raros? Porque vemos tantos crentes vivendo no automático, sem experimentar o poder sobrenatural de Deus em suas vidas? Por que tantos cultos se tornaram frios, sem manifestação do Espírito Santo? E tantas igrejas se tornaram apenas locais de encontros sociais? A verdade, meu irmão, é que estamos esquecendo da herança espiritual que o Senhor nos deixou. Estamos tão preocupados com conforto, status, cargos e posição que deixamos de lado a essência do Evangelho, a fé viva, prática e cheia de autoridade. E quando a fé morre, os milagres também cessam. Quando a fé se torna teórica, os céus se calam. Mas hoje eu quero te lembrar que existe um legado espiritual que não pode ser apagado. Existe uma herança de fogo, de unção, de vida abundante que ainda está acessível àqueles que creem. Eu ouvi o testemunho de uma missionária que viveu um dos momentos mais impactantes do ministério dela. Em meio a uma tribo africana assolada por doenças e miséria, ela viu o impossível acontecer. Uma criança à beira da morte, sem acesso a tratamento, gemendo de dor, sangrando, com tuberculose avançada. O pai, desesperado, colocou o menino nos pés dela e disse: "Missionária, meu filho vai morrer agora. A senhora pode levar ele para o céu?" Não havia medicamento, não havia estrutura, não havia socorro humano, mas havia fé, havia autoridade, havia herança espiritual. E naquele momento, ela se lembrou do que viveu ainda pequena, quando viu o milagre da multiplicação acontecer dentro da própria casa. Ela se lembrou de seu pai orando diante de uma panela de farofa e frango desfiado, pedindo a Deus que alimentasse os irmãos que haviam chegado com fome no meio de uma epidemia de febre amarela. E o que era pouco começou a transbordar. A farinha pulava da panela. As pessoas comiam e repetiam. Aquela menina aprendeu ali que fé não se aprende em livro. Fé se vive, fé se herda, fé se transfere. E agora, já adulta, diante da morte iminente daquele menino, ela não teve dúvida, ela o abraçou. Mesmo com o sangue, com o cheiro da infecção, com o risco de contaminação, ela o abraçou. E ali, com ousadia, ela gritou: "Sopro de vida!" E gritou de novo: "Sopro de vida!" E ao terceiro grito, algo sobrenatural aconteceu. O menino, que estava gelado, tremendo, sangrando, se acalmou. A febre sumiu, a respiração voltou ao normal, o sangue parou. E ali, naquele lugar esquecido pelos homens, Deus soprou vida. Ela olhou nos olhos do menino e disse: "Você não vai morrer, Deus vai soprar vida em você." E quando cheirou a boca dele, o cheiro de infecção tinha sumido. O que ela sentiu foi cheiro de selva, de natureza viva, de oxigênio puro. Ela sentiu o céu dentro dela, porque quando você carrega a herança espiritual, você carrega o próprio céu na sua respiração. Meu irmão, minha irmã, seus filhos não vão fazer parte das estatísticas de suicídio, automutilação, ideologia de gênero ou destruição. Seus filhos vão herdar vida, vão herdar propósito, vão herdar poder. Mas para isso, você precisa se levantar como um profeta dentro da sua casa. Chega de frieza espiritual, chega de religiosidade vazia, chega de ser um crente espectador. Deus está levantando uma geração que carrega a herança do sobrenatural. Gente que ora, jejua, busca, clama, intercede e que está pronta para gritar sopro de vida quando tudo parecer perdido. Você não precisa de muito, não precisa de recursos, não precisa de títulos, só precisa de fé, só precisa confiar na palavra. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Você já recebeu a herança. Você só precisa ativá-la com fé. Não aceite ver sua casa morrendo. Não aceite ver seu casamento morrendo. Não aceite ver sua fé se apagando.
Levante-se e profetize sopro de vida sobre seus sonhos, sobre seus filhos, sobre sua saúde, sobre seu ministério, sobre tudo que está desfalecendo dentro de você. Deus ainda faz milagres. Deus ainda ressuscita o que está morto. Deus ainda age quando o mundo já decretou o fim. Hoje eu te convido a viver o sobrenatural. Eu te convido a se reconectar com a herança que você tem em Cristo. Chega de viver como escravo quando você é herdeiro. Chega de se contentar com migalhas quando o Pai preparou uma mesa. Ore com autoridade, clame com ousadia e não tenha medo de tocar no impossível, porque é ali que Deus se manifesta. E se você crê, faça algo agora. Coloque a mão na cabeça dos seus filhos, abrace sua esposa, chame seu marido, olhe nos olhos deles e diga: eu te declaro uma herança de milagres. Não importa se ele está distante da igreja, não importa se ela está envolvida com o mundo, Deus vai soprar vida. E se você recebeu essa palavra, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal. Deixe um comentário dizendo: eu recebo a herança. Vamos espalhar essa verdade. Vamos levantar uma geração que ora, que crê, que vê milagres. Uma geração que não negocia o Evangelho. Deus quer usar você. E o sopro de vida vai alcançar sua casa, sua história, seus sonhos. Você não vai morrer. Você vai viver e cumprir o propósito de Deus. Em nome de Jesus.